Fala pessoal, eu sou o Rick, do Mão do Terror, e hoje eu trouxe algo perturbador. Se você tem nervos de aço, deixa o like sinistro, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Me responde nos comentários, qual é a coisa mais assustadora que já aconteceu com você? Prepara o coração, porque hoje vou narrar sobre o sanatório para doenças que o céu esqueceu, e isso vai te deixar arrepiado. O sanatório Blackwood erguia-se como uma cicatriz na face da montanha, uma fortaleza de pedra cinzenta engolida pela névoa perpétua que parecia abraçar seus picos mais altos. Doutora Alana Reed, recém-formada e cheia de um idealismo que a academia ainda não havia conseguido extinguir, sentiu um frio que não vinha apenas do ar rarefeito da altitude, ao contemplar a estrutura imponente. Havia algo na arquitetura gótica, nas janelas escuras e nos pináculos afiados, que sussurrava histórias de desespero e esquecimento. Ela havia aceitado o emprego no sanatório Blackwood por um motivo: a promessa de um desafio. Os pacientes ali, diziam os rumores, sofriam de aflições tão raras e bizarras que desafiavam qualquer diagnóstico conhecido. Alana, com sua mente afiada e sua crença inabalável na ciência, via isso como uma oportunidade de fazer a diferença, de desvendar os mistérios da mente humana em seus estados mais extremos. Mal sabia ela que os mistérios que a aguardavam não eram meramente humanos. Dr. Silas Croft, o diretor do sanatório, recebeu-a com um sorriso enigmático e olhos que pareciam carregar o peso de séculos. Ele era um homem alto e esguio, com uma elegância sombria que combinava com o ambiente. Bem-vinda, doutora Reed. Sua voz era um sussurro rouco. Espero que esteja preparada para as peculiaridades de Blackwood. Nossos pacientes, eles são especiais. Havia uma ambiguidade em suas palavras que Alana não conseguiu decifrar. Os primeiros dias de Alana foram um turbilhão de prontuários médicos que pareciam mais contos de terror do que registros clínicos. Pacientes que juravam ver criaturas rastejando pelas paredes, que ouviam vozes de mortos, que acreditavam que seus próprios corpos estavam se transformando em algo não humano. Alana tentou aplicar as teorias que aprendera, buscando traumas, desequilíbrios químicos, padrões de pensamento distorcidos. Mas nada parecia se encaixar. Um dos casos mais perturbadores era o da paciente 7, uma mulher chamada Elara. Ela era uma figura frágil, com olhos grandes e assustados, que passava a maior parte do tempo encolhida em um canto de seu quarto acolchoado, murmurando avisos incompreensíveis. Ele está ouvindo, ele está assistindo, o céu esqueceu este lugar. Alana tentou se aproximar dela, mas Elara se encolhia, apontando para o teto, para as paredes, como se algo invisível estivesse sempre presente. Quem está ouvindo, Elara? Alana perguntou suavemente um dia. Elara a olhou com uma lucidez momentânea que fez o coração de Alana gelar. O que habita abaixo, ele se alimenta de nós, de nossa loucura. Ele nos distorce. Não há cura aqui, doutora Reed, apenas a espera. A voz de Elara era um lamento, um aviso que Alana não podia ignorar. Alana começou a notar as peculiaridades do sanatório. Os corredores pareciam se estender infinitamente. As sombras dançavam de forma estranha nas paredes e um frio inexplicável parecia emanar do chão, mesmo nos dias mais quentes. Ela ouvia sussurros, não de pacientes, mas de algo mais antigo, mais profundo, que parecia vir das próprias fundações do edifício. Os funcionários, enfermeiros e auxiliares eram figuras silenciosas e pálidas, que se moviam com uma resignação que beirava a apatia. Ela confrontou o Dr. Croft com suas observações. Dr. Croft, há algo de errado com este lugar.
Os pacientes não estão apenas doentes. Eles estão sendo afetados por algo externo, sobrenatural. Croft sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. A mente humana, Dra. Reed, é um universo de mistérios. O que você chama de sobrenatural, eu chamo de manifestações extremas da psique. Ou talvez, ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Talvez você esteja começando a ver o que eles veem. Alana sentiu um arrepio. Ela começou a ter pesadelos, sonhos vívidos e perturbadores, onde as paredes do sanatório se contorciam, onde vozes sem corpo a chamavam de corredores escuros, onde ela via as faces distorcidas de seus pacientes se fundindo com algo monstruoso. Ela começou a duvidar de sua própria sanidade. Determinada a encontrar uma explicação, Alana começou a pesquisar a história do sanatório. Ela descobriu que o edifício havia sido construído sobre as ruínas de um antigo mosteiro, que por sua vez havia sido erguido sobre um local de rituais pagãos. Lendas locais falavam de uma fenda na realidade na montanha, um lugar onde o véu entre os mundos era fino, e onde uma coisa antiga havia sido aprisionada há milênios. O Dr. Croft, ela descobriu, era descendente da família que havia fundado o sanatório. Havia rumores de que a família tinha um pacto com a entidade, oferecendo mentes vulneráveis como alimento em troca de conhecimento ou poder. A ideia era absurda, mas a cada dia que passava em Blackwood, o absurdo parecia mais plausível. Alana percebeu que o sanatório não era um lugar de cura, mas uma prisão, e seus pacientes, não apenas doentes, mas vítimas. A entidade, uma presença cósmica que se alimentava na loucura e do desespero, estava usando o sanatório como um portal, um campo de alimentação. Ela não buscava a morte, mas a loucura eterna, transformando as mentes dos pacientes em receptáculos de sua influência, distorcendo suas realidades até que não houvesse mais retorno. Ela tentou conversar com outros funcionários, mas eles a ignoravam ou a olhavam com um medo velado. Era como se estivessem sob algum tipo de feitiço, ou talvez tivessem aceitado seu destino. Alana se sentia cada vez mais isolada, sua sanidade se esvaindo lentamente sob a pressão constante da presença invisível. Uma noite, enquanto Alana estava em seu escritório, revisando os prontuários de Elara, as luzes piscaram. O frio no quarto se intensificou. Ela ouviu um sussurro, não em sua mente, mas vindo de trás dela, do canto mais escuro do quarto. Ela sabe, ela está perto. A voz era de Elara, mas distorcida, como se viesse de um abismo. Alana se virou, mas não havia ninguém. No entanto, na parede, ela viu uma sombra, não a sua própria, mas uma sombra que se contorcia e se alongava de forma impossível, formando padrões geométricos que desafiavam a lógica. A sombra parecia se mover em direção a ela, como um tentáculo invisível. Ela correu para o quarto de Elara. A paciente estava sentada na cama, balançando para frente e para trás, seus olhos fixos em Alana. Ele está zangado, Elara sussurrou. Você está perturbando o sono dele. Ele não gosta quando tentam nos curar. Ele quer que fiquemos aqui, para sempre. Elara, precisamos sair daqui, Alana exclamou, sua voz cheia de pânico. Eu sei o que está acontecendo. O Dr. Croft, ele está envolvido. Elara riu, um som seco e sem humor. O Dr. Croft é apenas um guardião. Ele alimenta a besta. Ele sabe que não há como escapar. Ninguém escapa de Blackwood. Alana percebeu que não podia mais contar com ninguém. Ela estava sozinha. Ela precisava encontrar uma maneira de parar a entidade, de libertar os pacientes, ou pelo menos, de escapar. Ela se lembrou de uma passagem nos antigos textos que falava sobre selar a fenda, sobre banir o que não pertence. Ela passou as próximas noites em claro, vasculhando a biblioteca do sanatório
que era surpreendentemente bem abastecida com tomos de ocultismo e filosofia esotérica. Ela encontrou referências a rituais de contenção, a símbolos de proteção, a métodos para enfraquecer entidades cósmicas. O Dr. Croft, ela percebeu, havia deixado esses livros ali, talvez como um teste, ou talvez como um aviso velado. O ritual exigia um sacrifício, não de vida, mas de intenção. Era preciso selar a fenda com a própria vontade, com a rejeição absoluta da loucura. Alana sabia que era perigoso. A entidade lutaria, tentaria distorcer sua mente, fazê-la sucumbir à mesma loucura que havia consumido seus pacientes. Ela escolheu a noite mais escura, quando a névoa era mais densa e o sanatório parecia mais vivo com os sussurros e lamentos. Ela desceu aos níveis mais profundos do sanatório, onde os alicerces de pedra eram mais antigos, onde o frio era mais intenso. Ela encontrou uma câmara secreta, um lugar de rituais antigos, com símbolos gravados nas paredes e um altar de pedra no centro. Era ali que a fenda estava mais próxima, onde a entidade exercia sua maior influência. O Dr. Croft estava esperando por ela. Ele estava em pé no centro da câmara, seus olhos brilhando com uma luz não humana. "Eu sabia que você viria, Doutora Reed", ele disse, sua voz agora mais profunda, mais ressonante, como se várias vozes falassem através dele. "Você é mais forte do que eu esperava, mas a loucura é inevitável. É a verdadeira natureza da existência. E aqui, ela é a lei." "Não", Alana gritou, sua voz ecoando na câmara. "A loucura não é a lei, a esperança é, a sanidade é." Ela começou a recitar os encantamentos que havia encontrado, desenhando símbolos no chão com giz, acendendo ervas que liberavam uma fumaça aromática. A entidade reagiu. A câmara tremeu. As paredes pareciam se fechar sobre ela. Vozes sem corpo uivaram em sua mente, tentando distorcer sua percepção, fazê-la duvidar de si mesma, de sua sanidade. Ela viu imagens de seus pacientes, seus rostos contorcidos em agonia, seus olhos vazios. Ela viu o Dr. Croft se transformar, sua pele se esticando, seus membros se alongando, tornando-se algo monstruoso, algo que não pertencia a este mundo. Mas Alana resistiu. Ela se agarrou à sua sanidade, à sua crença na razão, na esperança. Ela se lembrou dos rostos de seus pacientes, não em sua loucura, mas em seus momentos de lucidez, de humanidade. Ela se lembrou de Elara, que havia tentado avisá-la. Ela canalizou sua vontade, sua rejeição à loucura, para os símbolos, para as palavras. O Dr. Croft, ou o que quer que o possuísse, gritou, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A entidade lutou, tentando quebrar sua vontade, mas Alana era forte. Ela sentiu uma energia pulsante, uma força que parecia vir de dentro dela, confrontando a escuridão. Com um último grito, a entidade recuou. A câmara parou de tremer. As vozes silenciaram. O Dr. Croft caiu no chão, sua forma humana restaurada, mas seus olhos vazios, sua mente quebrada. A fenda havia sido selada, ou pelo menos enfraquecida. Alana emergiu da câmara, exausta, mas vitoriosa. O sanatório estava em silêncio. Os sussurros haviam cessado. O frio havia diminuído. Os pacientes, embora ainda doentes, pareciam mais calmos, a loucura em seus olhos menos intensa. Elara a olhou e um pequeno sorriso, fraco e triste, apareceu em seus lábios.
Alana Reed permaneceu em Blackwood, não mais como uma psiquiatra idealista, mas como uma guardiã. Ela sabia que a entidade não havia sido destruída, apenas contida. Ela sabia que a loucura sempre espreitaria, esperando uma oportunidade para se manifestar. Mas ela também sabia que havia esperança, que a mente humana, mesmo em sua fragilidade, possuía uma força que podia resistir ao inexplicável. O sanatório Blackwood nunca mais foi o mesmo. Os pacientes começaram a mostrar sinais de melhora, embora a cura completa fosse uma ilusão. O Dr. Croft foi internado como paciente, sua mente um labirinto de memórias distorcidas. Alana dedicou sua vida a cuidar dos pacientes, a proteger o sanatório, a manter a fenda selada. Ela havia encontrado as doenças que o céu esqueceu e havia aprendido que a verdadeira batalha não era contra a loucura, mas contra a escuridão que a alimentava. E assim, a lenda do sanatório para doenças que o céu esqueceu se tornou um conto de advertência e resiliência. Um lembrete de que há males que a ciência não pode explicar e que a mente humana, em sua fragilidade, pode ser tanto um portal para o terror quanto uma fortaleza contra ele. E que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da esperança e da sanidade pode brilhar, mantendo à distância as doenças que o céu esqueceu. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.